A paz de Cristo, bem-vindo ao canal do YouTube do Pastor Alcemar Almeida, canal Meu Mestre em Teologia. Aqui é só estudo da Palavra de Deus. Aqui você aprende coisas que você pensa assim, puxa, que bom que estou aprendendo isso. Então, esse canal é para isso. Quero te perguntar, qual a doutrina da sua igreja? Você sabe qual é? Alguém já te ensinou a doutrina da sua igreja? Alguém já te falou sobre doutrina bíblica? O que é uma doutrina? Como é que eu faço para saber se na igreja onde eu estou a doutrina é bíblica? Se está amparado pela Bíblia Sagrada? Olha, viu? Já se perguntou isso? Já pensou nisso? Então, vamos aprender um pouquinho hoje disso. Que é interessante, hein? Vou falar para vocês alguns requisitos para provar que algo é uma doutrina bíblica. Para que seja algo considerado uma doutrina verdadeira, ela precisa passar por critérios que garantam que está fundamentada na palavra de Deus. E não é uma interpretação humana equivocada. Viu? Doutrina de homem. Se for uma interpretação equivocada pelo homem, é doutrina de homem, não é doutrina de Deus. Ok? Já se inscreveu no canal? Inscreva-se no canal, é gratuito. Curta, comenta e compartilha. A você que já se inscreveu, muito obrigado. A você que ainda vai se inscrever, muito obrigado também. Então, alguns princípios, tá? Alguns princípios, alguns requisitos têm que ser vistos para saber se a doutrina onde você está, ela é uma doutrina bíblica, tá? Porque Deus nos chama para vivermos numa doutrina bíblica, tá? Porque as doutrinas bíblicas nós vamos servir ao Deus verdadeiro, se estivermos amparados pelas doutrinas bíblicas. Primeiro, deve ter base clara na Bíblia Sagrada. Em vídeos anteriores, né, já disse para você sobre texto maçorético, sobre Septuaginta, sobre algumas doutrinas que existem. Já disse para você qual é a Bíblia, a Bíblia verdadeira. Já disse para você, segundo a tradução do original, tá? Qual é a Bíblia evangélica? Disse isso, tudo aí dos vídeos anteriores você vai ver. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, vai dizer assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e educação na justiça, tá? Então, a doutrina, ela tem que ser baseada nisso, tá? Ela tem que servir para isso. A Bíblia Sagrada, ela existe para isso, para nos ensinar, para nos repreender quando estamos errados, para nos corrigir quando erramos e para que nós sejamos educados na justiça de Deus. A doutrina, ela deve estar explicitamente ensinada na Bíblia. Deve estar presente em múltiplas passagens e não apenas em um único versículo isolado. Não pode contradizer outros ensinamentos bíblicos. Exemplo de doutrina confirmada: a salvação pela graça, tá? A salvação pela graça, você vai encontrar respaldo em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Vai encontrar em Romanos, capítulo 3, versículo 24. Vai encontrar em Tito, capítulo 3, versículo 5. Tá? Existem outras referências também. Eu citei essas três só para você saber, tá? Que a doutrina da salvação pela graça
ela é bíblica. Tá? Então, existem algumas doutrinas aí, em certas igrejas, que não encontram respaldo bíblico. Então, você vai ser alertado, tá? E aí você procura uma igreja que cumpra a doutrina bíblica. Porque quem vai nos levar para o céu é o Senhor. Nós estamos servindo aqui nessa terra ao Senhor, numa igreja, evangelizando, fazendo missões. Por quê? Porque nós já temos o nome escrito no livro da vida. Porque nós já temos a salvação em Cristo. É por isso que eu faço essa obra aqui. Todos os dias, pastor Elcemar Almeida está aqui, entrando aí na sua casa, através do seu celular, com esses vídeos, com essas mensagens. Por quê? Eu já estou com o nome escrito no livro da vida. Eu já tenho o Espírito Santo de Deus. Eu tenho no meu coração, no meu espírito, a certeza que se eu fechar os olhos hoje, eu vou abrir na Jerusalém Celestial. Ponto. É por isso que todos os dias eu estou aqui para te levar conhecimento, para fortalecer a sua fé e para que você seja usado para que a sua família seja salva também. Para que você seja salvo. Então a palavra é para isso. Então a doutrina, ela deve estar de acordo com o contexto geral da Bíblia. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, Pedro vai dizer assim: nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação particular. Tá? O homem não está autorizado a fazer interpretação particular de nenhum versículo, de nenhum texto bíblico. Porque a Bíblia ela não pode se contradizer, e ela não se contradiz. Se o ensino for baseado em um único versículo isolado, pode ser uma interpretação errada. Deve ser analisado no contexto histórico, cultural e literário. Tá? O pastor da sua igreja, ele está ali para isso, para te ensinar. Se você tem dúvida, chegue a ele. Ele está ali voluntariamente. Não tem nenhum pastor que está forçado, não. Ele está ali porque ele quer. Tá? Tem muita gente lutando para estar ali no cargo ali. Então, se está ali, é para trabalhar. É o trabalho de um pastor, tá? Te ensinar a palavra de Deus. Se você tem dúvida, chega ao seu pastor, chega ao seu líder e olha, eu estou com uma dúvida aqui, me explica aqui esse texto bíblico. É para isso, tá? Nós somos servos de Deus. Nós somos trabalhadores do reino de Deus. É nossa função te ensinar, te orientar. Ok? Então, você não vai estar sendo incômodo. Eu recebo várias perguntas durante o dia, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube. Não me importo, pode perguntar à vontade. Eu estou aqui para isso. Eu trabalho para Deus, trabalho para Cristo, para isso. O pastor da sua igreja também é para isso, tá? Então não se sinta incomodado não, ovelha, de incomodar o seu líder não, tá bom? Não se sinta não, é um direito seu, é um direito seu. Exemplo de doutrina confirmada, a Trindade, por exemplo. A Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Está presente em várias partes da Bíblia. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, em 2 Coríntios 13, versículo 14, em João capítulo 14, versículo 16 e 17, tá? Então, esses versículos, eles amparam isso. Tem aí um grupo aí por aí que defende uma doutrina dizendo que Jesus não é Deus. Já ouviu? Tem. Pior que tem. Se você nunca ouviu, saiba que tem. E eles se baseiam em versículos isolados. Quer ver?
Um dos versículos isolados que eles se baseiam é João, capítulo 14, versículo 28, onde Jesus fala assim: o Pai é maior do que eu. Mas todo o contexto bíblico mostra que Jesus é Deus. João capítulo 1, versículo 1, Colossenses capítulo 2, versículo 9, Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Amém? Então, esse mistério da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três são uma pessoa só. Isso é um mistério que a mente humana ela não consegue decifrar isso. Ainda mais se você ainda não se converteu a Cristo, você não vai entender. Você vai ficar perguntando, vai ficar duvidando. Você só vai entender depois que você entregar a sua vida para Jesus, depois que você se converter a Cristo, depois que você se limpar dessa mente pecaminosa, se livrar dessa mente escravizada pelo pecado, onde o próprio Satanás, ele coloca na mente da pessoa um monte de dúvida, um monte de perguntas que querem resposta. Se eu encontrar resposta para isso, eu me converto. Se fulano me responder isso, eu me converto. Olha, esquece isso. Esquece isso. Vai ter muita coisa que você não vai encontrar resposta. Porque a salvação é pela fé. E pela fé em Cristo. E essa fé é você que deixa ela ser liberada do seu coração, da sua mente, da sua alma. Aí a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Se você tem ouvido os nossos vídeos, ouvido as palavras que eu tenho ensinado aqui, tenha certeza, a fé está entrando no seu coração, pelo seu ouvido, na sua mente, e vai chegar um ponto que você vai chegar e vai falar: realmente, eu sou um miserável pecador, sou um miserável pecador. Sou miserável porque ainda não entendi o sacrifício que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Jesus morreu por mim, até agora eu não entendi isso. Jesus, ele se fez pecado em meu lugar, tudo para eu ter a salvação da minha alma, e eu fico fazendo essas perguntas que não tem nada a ver. Enquanto isso, o tempo está passando e você está arriscando a sua alma para a perdição do inferno. Então, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é Pai, Jesus Cristo é Espírito Santo, Ele que faz a obra, Ele que salva a nossa alma, Ele que nos livra dos vícios, Ele que nos livra da mente turbada, Ele cura as nossas doenças, Ele restaura casamento, restaura famílias, Ele abre porta de emprego para você, Ele vai lá na justiça, Ele mexe na tua ação lá na justiça, Ele toca no coração da juíza, do juiz, Ele faz isso. Mas se você crer, e se creres, verás a glória de Deus. Uma doutrina, para ser doutrina bíblica, ela deve ter sido ensinada por Jesus e os apóstolos. Em Atos capítulo 2, versículo 42, diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a igreja primitiva, quando começou a igreja aqui na terra, era assim. As pessoas, elas perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão e perseveravam no partir do pão e nas orações. Hoje, ainda é assim. Você precisa perseverar, porque talvez lá na sua igreja você está encontrando alguma dificuldade, algum entristecimento, alguma decepção. Tem muita gente que traz decepção para a nossa vida, mas são seres humanos que fazem isso, porque Jesus,
Ele nunca vai te decepcionar. Deus nunca vai te decepcionar. Persevera na doutrina dos apóstolos. Persevera na comunhão. Persevera no partir do pão e nas orações. Persevera. Que a sua vitória já foi decretada por Deus. As doutrinas bíblicas, elas foram ensinadas por Jesus e pelos apóstolos. Então, são ensinos que não foram praticados ou confirmados pelos apóstolos, eles devem ser questionados. Ah, mas isso os apóstolos não mencionaram esse tipo de doutrina. Então, não é bom, não é bíblica. Tá? Por exemplo, um exemplo de doutrina confirmada: o batismo nas águas. O batismo nas águas foi ensinado por Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 19. E isso foi praticado pelos apóstolos. Atos capítulo 8, versículo 36 e 38. Tá? Então, é uma doutrina bíblica. É uma doutrina bíblica. Por exemplo, você não vai ver os apóstolos, nem Jesus, adorando os santos, adorando os homens santos que já morreram. Você nunca vai ver os discípulos, os apóstolos, adorando Abraão, Isaac, Jacó, rei Davi, não. A adoração era um só: Cristo Jesus, o Deus eterno. Então, a doutrina, para ser uma doutrina, ela deve ser confirmada pelos primeiros cristãos. Em Gálatas capítulo 1, versículo 8, apóstolo Paulo disse assim: olha, se alguém vos pregar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Anátema quer dizer amaldiçoado. Então, os primeiros cristãos, que são os pais da igreja, os discípulos diretos dos apóstolos, eles preservaram e ensinaram a sã doutrina. Se o ensino surgiu séculos depois, é um sinal de alerta. Cuidado. Exemplo de doutrina confirmada. Por exemplo, a segunda vinda de Cristo, ela foi crida e pregada desde o início da igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Amém? Então, uma doutrina, para ser bíblica, ela deve glorificar a Deus e não ao homem. Ela deve glorificar a Deus e não aos santos. Ela deve glorificar a Deus e nenhuma outra entidade. Ela deve glorificar a Deus e nenhuma outra autoridade. Ela deve glorificar a Deus e não aos homens. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, apóstolo Paulo disse assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o para a glória de Deus. Está ajudando alguém? Você diga: olha, estou te ajudando, porque Deus mandou te ajudar. Olha, eu estou te abençoando, porque o Senhor tocou no meu coração e mandou te abençoar. Sempre faça isso. Deus nunca vai mandar você desprezar ninguém. Deus nunca vai mandar você ofender ninguém. Nunca, nunca, não vai. Deus nunca vai mandar você machucar ninguém. Deus nunca vai mandar você ofender, não vai. Então, tudo que você faz para glorificar o Senhor. E tem mais, quando você ajuda, esquece aquilo que você fez. Muitas pessoas não crescem na fé, não são abençoadas por Deus, porque fazem com a mão esquerda e já cobram com a mão direita. Elas só fazem se ver um retorno. Elas só fazem se ver algo refletindo para a vida dela.
E ela escolhe também. Tem gente que escolhe. Não, peraí. Deus está mandando abençoar aquele e desprezar esse. Não é o Deus da Bíblia, não. O Deus da Bíblia não fala isso. Se você é líder, você precisa amar a todas as ovelhas. Proteger, guardar, porque o Senhor vai cobrar da sua mão. Ele cobra. O Senhor vai cobrar a vida de cada um. A doutrina bíblica sempre exalta Deus e Cristo. Sempre. Doutrinas que enfatizam rituais humanos, esforços próprios ou veneração de pessoas, doutrina perigosa. Doutrina perigosa. Vou dar um outro exemplo de uma doutrina verdadeira. A justificação pela fé. Ela ensina que somente Deus nos salva, não nossas obras humanas. Romanos capítulo 5, versículo 1. Essa ideia de que boas obras salvam, coloca o homem no centro, em vez de colocar Deus no centro das atenções. Cuidado, faça boa obra, mas nunca diga que é você. Nunca se glorifique porque você, não. É Deus que te capacitou. É Deus que te deu sabedoria. É Deus que te ensinou. É Deus que te deu o dinheiro para você abençoar alguém. É Deus que te deu inteligência e sabedoria para você ensinar. Foi Deus. Tudo é Deus. É simples assim. E se Deus te colocou em algum lugar, Ele te colocou pelo tempo que Ele quer. Muita gente não entende isso. Não, se Deus colocou aqui, é eternamente. Não. Às vezes Deus pode nos movimentar. Movimentou o apóstolo Paulo, movimentou os apóstolos, os discípulos. Deus pode nos movimentar. João capítulo 3, versículo 8, ele ensinou isso para Nicodemos. Olha, Nicodemos, o vento assopra. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Por isso, se você está numa igreja em que você está aprendendo hoje que tal doutrina que estão te ensinando não está na Bíblia, você tem todo o direito de procurar uma igreja que ensine a doutrina bíblica. Você pode até mudar de igreja, você não pode mudar de Deus, porque Deus só existe um. Você não pode mudar de Salvador, porque Salvador só existe um, que é Jesus Cristo. E você não pode se prender a um determinado lugar por causa dos seus amigos, por causa da sua família. Vou permanecer aqui, eu estou vendo, Deus me mostrou que tem algo errado, mas porque para não chatear fulano, não chatear ciclano, cuidado. Nós não estamos aqui na terra com esse propósito, não. Nosso propósito é glorificar ao Senhor, é agradar ao Senhor. Jesus disse, Jesus ensinou isso, que muitas das vezes nós vamos aborrecer pai, vamos aborrecer mãe, vamos aborrecer irmão, vamos aborrecer filhos. Vamos. Para viver o evangelho de verdade aqui nessa terra, você aborrece muita gente. Ainda mais se você tiver um ministério profético. Jeremias foi humilhado, colocado numa cisterna, jogado. Ele tinha ministério profético. José tinha ministério profético. Foi jogado, foi expulso, foi massacrado pelos irmãos, própria família. Daniel. João Batista. Jesus disse que foi o maior profeta que existiu, João Batista. E fizeram o que com João Batista? João Batista exercendo seu ministério profético, Herodes achou que João Batista ele merecia ser cortado a cabeça.
E realmente fez isso. Cortou a cabeça de João Batista. Matou João Batista. Em muitos lugares, muitos círculos, até círculos religiosos. Se você tem um ministério profético, eles têm medo de você. Tem medo. Tem medo porque Deus te revela, Deus te mostra, Deus não deixa nada encoberto. Aí eles querem te matar, querem te perseguir, querem te humilhar. Fizeram isso com Jesus Cristo. Chegaram ao ponto de matar Cristo. Jesus ressuscitou. Jesus mostrando que ele venceu a morte. E eu venço a morte. E você em Cristo vence a morte também. Porque a Bíblia diz que assim como Cristo venceu, nós também venceremos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, vai dizer assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Olha só. Você está aqui e eu também, para agradar a Cristo, para viver para Cristo, pagar um preço de ser um exemplo de discípulo, de filho, de cristão, de servo de Deus aqui nessa terra. Então a verdadeira doutrina bíblica é para todos os cristãos em todas as épocas, em todos os países na face da terra, independente de idade, independente de cor da pele, independente de razão social, independente se é rico, se é pobre, a doutrina é igual para todo mundo. Igual. Não é porque o irmãozinho é um crente muito rico que ele não precisa de cumprir certas doutrinas. Não, precisa. Igualzinho a você que é pobre, que é humilde, que é um trabalhador, que acorda de madrugada para trabalhar. A doutrina é igualzinha. Se quiser ir para o céu, é assim. Tem que respeitar a doutrina que é bíblica. Então, ensinos, doutrinas que são aplicáveis apenas a um grupo específico, pode ser interpretações erradas. Se ali existe um tratamento diferenciado para determinado grupo e para outro grupo diferente, doutrina do homem, não é de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz. Uma outra doutrina verdadeira, tá? É o arrependimento e a fé em Cristo. Isso são para todos os povos. Todas as pessoas na face da terra, independente da língua, da nação, independente de qualquer coisa, precisa se arrepender dos pecados e ter fé em Cristo. Atos capítulo 17, versículo 30. Porque existem aí algumas religiões, algumas seitas que ensinam que apenas os membros daquela seita, aqueles membros exclusivamente têm salvação, negando a universalidade do Evangelho. Eles até evangelizam, saem por aí pregando, mas eles dizem, salvação só se for aqui da nossa religião, só se vier para o nosso grupo. Se for de igreja A, B ou C, se for de alguma outra igreja, não tem salvação não. Isso não tem respaldo bíblico não. Isso não é uma doutrina bíblica. Então, como saber se algo é uma doutrina bíblica? Se o ensino atende a todos esses critérios, então pode ser considerado uma doutrina verdadeira da fé cristã. São esses, olha. Tem base clara nas Escrituras? Tem. Está em harmonia? Está em harmonia com o contexto geral da Bíblia? Foi ensinada por Jesus e pelos apóstolos? Foi confirmada pelos primeiros cristãos? Essa doutrina glorifica a Deus e não ao homem? Ela é universal para todos os cristãos?
se não atende a esses critérios, pode ser um ensino humano ou uma heresia. Vamos lá, um resumo rápido. Doutrina verdadeira está claramente na Bíblia. Doutrina verdadeira está coerente com o contexto geral das Escrituras. Doutrina verdadeira ter sido ensinada por Jesus e pelos apóstolos. Doutrina verdadeira ter sido confirmada pelos primeiros cristãos. Doutrina verdadeira glorifica a Deus e não ao homem. Doutrina verdadeira é universal para todos os seres humanos, para todos os cristãos na face da terra. Busque essa doutrina. Tito, capítulo 2, versículo 1 diz assim: porém, tu fala o que convém à sã doutrina. Vivemos em tempos em que muitas falsas doutrinas estão surgindo. Como cristãos, devemos ser firmes na palavra e ensinar apenas o que está claramente fundamentado na Bíblia Sagrada. Já se inscreveu no canal? Inscreva-se no nosso canal, é gratuito. Você não paga nada, Jesus já pagou para você, tá? Nós temos aí nosso canal já quase mais de 350, 360 vídeos de ensino da palavra. São todos gratuitos, tá? Acesse o canal Meu Mestre em Teologia. Você vai escolher ali qual estudo que você quer, tá bom? Inscreva-se no nosso canal, curta, comenta, compartilha. E se você sente no coração de contribuir com a obra missionária, fique à vontade. Oremos ao Senhor. Senhor, dá-nos discernimento para entender a Tua palavra e permanecer na sã doutrina. Livra-nos de falsos ensinos e fortalece a nossa fé para seguirmos somente a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Ovelha querida e amada, não se esqueça, Jesus te ama e pastor Ocemar Almeida também.